Sim, errar é humano, mas o que todo mundo quer mesmo é se dar bem. Às vezes achamos que estamos fazendo um negócio da China, que está sensacional, mas na verdade a gente está viajando na maionese. Já ouviu aquele ditado que quando a esmola é demais, o santo desconfia? Eu estou falando dos defeitos dos negócios jurídicos, que se classificam em dois: os de consentimento, que é quando a vontade não é expressada de maneira absolutamente livre, e os de vícios sociais, que é quando a vontade manifestada não tem a intenção da boa-fé revelada. Dentro dos vícios de consentimento existe a lesão, que é caracterizada como uma figura jurídica e que tem raiz no direito romano. Isso faz tempo. Que fez história no Brasil e se permeia até hoje no nosso direito civil. Mas para você ter uma ideia basicamente do que é lesão, é a desproporção existente entre as prestações de um negócio jurídico. Quer um exemplo? Na época da imigração italiana, os coronéis induziam e até obrigavam os lavradores a comprar mantimentos nos armazéns das próprias fazendas. Além de ter preços altos e juros abusivos, não tinha nenhum equilíbrio econômico, caracterizando assim uma forma de extorsão. Essa prática, porém, é proibida no parágrafo 2º do artigo 462 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. É vedado à empresa que mantiver armazém para a venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes pagamentos com mantimentos e exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços. Esta execrável conduta é conhecida como truck system. O que é isso? É um sistema onde o empregador mantém o empregado em trabalho de servidão. Essa dívida é contraída pelo empregado através das compras feitas na mão do empregador que fornece as mercadorias na própria empresa. Essas dívidas são contraídas pelo empregado que adquire as mercadorias através da mão do empregador que fornece a mercadoria da própria empresa. Esse procedimento reúne dois fatores. Um é o atentado contra o direito e o outro é a de liberdade. A liberdade do empregado de poder gastar o seu salário da forma que ele quiser, ficando assim na mão do empregador, tornando servo da empresa. Os anos se passaram, mas essa prática abusiva ainda persistiu. Hoje não há mais coronéis, mas grandes empresas e instituições financeiras, muitas delas em forma de cartéis. Vivemos na era da contratação em massa, onde o contrato de adesão é o maior meio de circulação de riqueza e, em contrapartida, é a maior opressão econômica que o direito contratual criou. Na norma penal, já era instituído o comportamento ilícito do agente a respeito da lesão. Só depois de 40 anos, com a Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor, que a lesão foi combatida nos contratos de consumo. No artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Mas vale notar, na sistemática do Código de Defesa do Consumidor, a recusa de modificação dos termos do contrato determinará não uma simples anulação, e sim a nulidade absoluta e de pleno direito da cláusula contratual considerada abusiva, por reconhecer violação a superiores princípios de ordem pública. É bom que se diga neste momento que a lesão prevista no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, lesão consumerista, apenas exige para sua concretização e reconhecimento a desproporção entre as suas parcelas, desfavorecendo assim o consumidor, não precisando de qualquer elemento subjetivo, inclusive do dolo de aproveitamento por parte do fornecedor do serviço, incompatível com a boa-fé. E a quem cabe então decidir pela lesão? Ao juiz, dentro de um caso concreto. E como se caracteriza, então, o instituto jurídico da lesão? Bom, dois requisitos, o objetivo e o subjetivo. A própria lei cuida de estabelecer parâmetros objetivos para identificação da quebra de equivalência entre as prestações. E não havendo solução ideal, o mais conveniente é facultar ao julgador, dentro de um caso concreto, o reconhecimento ou não da ocorrência desse referido vício. Podemos exemplificar como o caso do direito romano. Antes, reconhecia-se a lesão quando a vantagem desproporcional correspondesse à metade do preço justo. Já nos parâmetros subjetivos, a preemente necessidade, ou seja, o agir aflito e sob pressão, tem base econômica e reflexo contratual. Caracteriza uma situação extrema que impõe ao necessitado a inevitável celebração de um negócio prejudicial. É como se desfazer de sua casa por um valor irrisório para pagar um tratamento médico urgente, por exemplo.
Da mesma forma, podem compor subjetivamente o vício da lesão a inexperiência ou leviandade. Sabe de nada, inocente. A primeira traduz a falta de habilidade para o trato nos negócios. Já a segunda, uma atitude impensada e inconsequente. Conclusão. Pode-se admitir que o abuso por parte do beneficiário é, em regra, decorrente do seu dolo de aproveitamento, ou seja, de seu propósito de receber vantagens exageradas da situação. Das características gerais, temos os contratos comutativos, que neste caso é aceito. Contratos comutativos são os tipos de contrato em que os dois lados possuem direitos e obrigações, como, por exemplo, um financiamento. Os contratos comutativos são aqueles em que as duas partes possuem direitos e obrigações e que o contrato é celebrado com prestações fixas, certas, como no exemplo um financiamento de veículo ou casa, onde a pessoa assina um contrato com juros de 5% ao mês e, ao finalizar o contrato, o gerente finaliza com taxa de 15%. Neste caso, o cliente pode alegar lesão, sendo que o contrato foi celebrado de forma comutativa. Existem também os contratos aleatórios. Já nos contratos aleatórios, o cliente não pode alegar lesão, como, por exemplo, um contrato com uma seguradora de veículos. O cliente assina um contrato com prestações mensais ao mês e, após o fim do contrato, ele não pode alegar ser lesionado, pois, caso não ocorra o sinistro, a seguradora não é obrigada a pagar pelo valor. No momento do contrato, devemos verificar a desproporcionalidade das prestações. Se neste momento não houver diferença nos valores, não houve lesão. Logo, a desproporção deve ser respeitada. Não se pode confundir lesão com teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão ou princípio da revisão dos contratos trata da possibilidade em que um pacto seja alterado a despeito da obrigatoriedade sempre que as circunstâncias que envolveram a sua formação não forem as mesmas no momento da execução da obrigação contratual, de modo a prejudicar uma parte em benefício da outra. Há necessidade de um ajuste no contrato. Entenderam? Vocês entenderam? É a possibilidade do desfazimento ou revisão forçada do contrato. O Código Civil prevê em seu artigo 157, ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Ou seja, aplicável em todas as relações contratuais, estabeleceu o momento para a análise da desproporção e abriu a opção para a conservação do negócio por revisão contratual. Caso seja constatado que a desvantagem decorre de descuidado do prejudicado, inserindo-se no próprio risco contratual, o negócio não será invalidado, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Quando a lesão veio a ser atribuída como vício do negócio jurídico, propôs uma verdadeira limitação à autonomia individual da vontade, não mais admitindo o chamado negócio da China. Mas essa limitação não é novidade no direito brasileiro. Como exemplo, não se pode contratar para trabalho mensal pagando inferior ao salário mínimo. Desta forma, a lesão acarreta a anulabilidade do negócio jurídico, com prazo decadencial de 4 anos, contados a partir da data da celebração do negócio. Vale lembrar que a anulabilidade você tem que provocar o judiciário, para só depois o juiz decidir em um caso concreto. E só para constar, o artigo 171 do Código Civil expressa declaradamente na lei: é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.